Qual o papel da esposa dentro do casamento? Como deve ser o trato no dia a dia da esposa para com seu marido? E o que significa na prática ser ajudadora? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos conversar sobre o papel da esposa dentro do casamento, respondendo estas e mais outras questões. Olá pessoal, bom dia, paz e graça, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aí ao nosso tempo, falando um pouco sobre casamento, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o papel da esposa dentro do casamento. E eu queria começar esse tempo de hoje lendo Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quando fala ali da criação da mulher, a palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem é: qual é então o papel dessa ajudadora idônea? O que é ser uma ajudadora idônea? Bom, ser ajudadora idônea significa colocar-se ao lado do marido e estar pronta para cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou ao marido. E é colocar-se ao lado, não é abaixo dele, mas também não é acima dele. A esposa deve reconhecer que o marido ele tem a autoridade principal do lar. E por isso ela não deve competir com ele, mas ela deve ajudá-lo para que ele cumpra esse papel e para que ele consiga desempenhar o papel dele dentro do casamento. Deus a fez idônea, ou seja, Deus a tornou competente e capaz para que ela coopere, não para que ela governe. Porque quando a mulher governa sobre a casa, ela traz graves danos a ela e à família. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Aí surgem algumas perguntas. Tá, e se a mulher não quiser se submeter ao seu marido? Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. É importante a gente lembrar, amados, que Deus instituiu a autoridade do marido como cabeça da casa. E essa autoridade ela foi ordenada por Deus. Quando a esposa ela se recusa a se submeter ao marido, ela está se colocando contra o Senhor. E se colocar contra o Senhor é se submeter ao espírito do anticristo. Por isso que ela traz condenação sobre si mesma. A rebelião, ela foi a atitude tomada por Satanás para não se submeter a Cristo. E aquele que se rebela contra qualquer autoridade está indo para o lado de Satanás. Próxima pergunta que surge é: então a mulher ela deve se submeter a qualquer homem, porque qualquer homem tem autoridade sobre a mulher? Não. Se nós formos ler ali Colossenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Próprio marido, ou seus próprios maridos, a palavra que aparece ali é ídios, que significa aquele que me pertence, aquele que me é próprio, aquele que é meu. Então, a mulher ela deve se submeter ao seu marido. E hoje eu queria trazer aqui algumas
alguns aspectos da submissão. Os 4 aspectos da submissão da mulher ao seu marido. Porque submissão é o reconhecimento de que há uma autoridade estabelecida por Deus. E isso não vai produzir apenas uma obediência externa, mas é uma atitude interior. Porque eu entendo, eu compreendo de que há um papel a ser desempenhado porque Deus assim estabeleceu. Então vamos ver aqui esses 4 aspectos da submissão da mulher. Primeiro aspecto, a submissão não anula a mulher. Esse é um ponto. Né? Contrariando algumas falas de que é uma visão machista, né? De que Deus é machista e de que Deus está anulando a mulher. Não, 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 não. A submissão, ela proporciona as condições para que a mulher cumpra o seu papel e para que o marido cumpra o seu papel. Então, na verdade, elas apenas põem cada um desempenhando uma função, mas não anula a mulher. Ela coloca a mulher ao lado do homem, ao lado, não acima e também não abaixo, mas coloca ao lado do homem. O segundo ponto, né? O segundo aspecto da submissão da mulher é que a submissão não rebaixa a mulher, mas sim a protege. Amadas, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o desejo de Deus é que a mulher esteja coberta, de que a mulher esteja protegida sobre a autoridade do marido. Deus não deseja que a mulher esteja sobrecarregada, que esteja nervosa, atarefada, tomada por várias atribuições que não pertencem a ela. Deus deseja que a mulher esteja tranquila e feliz, sendo amada e sendo tratada como parte mais frágil. Então eu não posso afirmar que a submissão rebaixa a mulher. Pelo contrário, a submissão protege. Deus trata a mulher de uma maneira mais especial, mais carinhosa, e protege ela e traz sobre o homem as funções de responsabilidade e de autoridade sobre a casa. Terceiro aspecto é que a submissão da mulher não a torna inferior. Esse é um aspecto importantíssimo. Né? Quando a gente tem alguma fala, alguma discussão ali com grupos que defendem de que a mulher é igual ou maior que o homem, o que nós usamos ali, a síntese, né, do que nós falamos, é que Jesus, mesmo ele sendo igual ao Pai, ele se submeteu ao Pai e tudo. E isso não tornou ele menor do que o Pai. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Afirma isso no Evangelho de João. Então a mulher ela não é menor, o homem não é maior, eles são iguais. Eles apenas desempenham funções diferentes, segundo o plano de Deus. E nesse desempenho de funções, cabe ao homem as funções de autoridade, as funções de ser cobrado, porque ele é o responsável, enquanto que a mulher ela tem a função de auxiliar o homem, e isso torna ela não inferior, mas torna ela protegida, amparada. O quarto aspecto da submissão é que a submissão é em tudo. Se você ler ali Efésios capítulo 5, versículo 24, diz assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E o marido ele é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. Agora a mulher ela deve obedecer ao marido, né, em tudo, mas ela não tem a obrigação de obedecê-lo se ele lhe der uma ordem que é claramente contrária à vontade de Deus conhecida nas Escrituras. Se o marido dá uma ordem que está levando a mulher a pecar ou a caminhar para longe do Senhor, nesse caso ela deve obedecer a Deus, porque ele é a autoridade maior, ainda que ela sofra as consequências. Mas se aquela ordem que o homem está dando, se não há nenhuma ordem de Deus contrária àquilo, então ela deve se submeter, porque o marido ele é a autoridade no casamento. E aí a pergunta que as pessoas sempre me fazem é assim, e as mulheres que têm maridos incrédulos?
Elas também devem se submeter a eles? Amadas, sim. As irmãs que têm maridos incrédulos, elas também devem ser submissas a eles. E elas devem se comportar de tal forma nesse casamento que eles, olhando o comportamento delas, decidam se converter. E a palavra que nós temos é 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida em pureza e temor a Deus. Então, mesmo que o marido não seja convertido, mesmo que ele não obedeça a palavra de Deus, a mulher deve ser submissa a ele, para que ele seja ganho sem palavra pelo procedimento dela, um procedimento de pureza e de temor a Deus. Outra pergunta que geralmente as pessoas fazem: isso significa que as mulheres não devem opinar? Então o homem toma decisões e a mulher não opina em nada? Não. A submissão, ela não implica em que a mulher não fale, ela não implica em que a mulher não opine, e ela não implica em que a mulher não vai ter influência nas decisões da família. Pelo contrário, o marido sábio, o marido que tem buscado viver uma vida que agrade a Deus, ele vai ter a habilidade de escutar a mulher. Agora, ela não tem que dizer sim para tudo. Ela é ajudadora. Ela não é escrava. E como ajudadora, ela deve opinar, ela deve concordar, ela pode discordar, mas ela sempre deve demonstrar uma atitude de submissão ao marido e ter uma disposição de deixar para ele as decisões finais na mão dele, sem amargura e nem rebelião no coração. Então ela pode opinar, ela pode discordar, ela pode participar das decisões, não só pode, como deve. Sempre deixando claro para ele qual é a opinião dela, mas entendendo que está na mão dele, né, a decisão final, e que ela vai ficar tranquila quanto a isso. Outra pergunta que as pessoas também fazem é se a esposa perceber no marido cristão um comportamento abusivo, autoritário. Nós falamos no marido cristão porque se ela tem um marido incrédulo e ele tiver um comportamento abusivo, autoritário, ele é incrédulo, né? Mas se ele é um cristão, né? Quando a esposa considera que o marido, crente, cristão, está abusando da autoridade, ela deve procurar ele a sós e falar com ele com respeito e mansidão. E ela deve se impor como parceira, como auxiliadora, como idônea, e dizer para ele: não é assim que você deve me tratar. Não é isso que Deus tem lhe ensinado. Não aceito ser tratada por você com amargura. Como algumas mulheres costumam dizer, a minha esposa volta e meia brinca comigo, né? Diz assim: eu vou contar para o meu pai. Agora, se ele não a escutar, aí você deve procurar irmãos espirituais e maduros e ir lá diante desses irmãos espirituais e maduros e deve expor a situação para que o marido seja corrigido pela igreja. E no caso do marido que não é crente, que abuse da autoridade, a esposa também deve buscar o conselho da igreja quanto o que ela deve fazer, quais as providências devem ser tomadas. Porque Cristo não aceita, não compactua, não coaduna com comportamentos autoritários e opressores. Pelo contrário, o que Cristo tem nos ensinado é completamente diferente. Cristo chama os discípulos e diz para ele: olha, no mundo é assim, mas não aqui. Aquele que aqui quiser ser o maior, que seja o que mais serve, porque eu fui o que mais servi.
Então o marido ele tem que ter essa postura. E se a mulher ela percebe uma postura que está diferente, ela deve procurar irmãos maduros, líderes ali na igreja, para que eles possam ajudar o seu marido. Então, qual deve ser o comportamento da esposa diante do seu marido? A mulher deve ter espírito manso e tranquilo. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas eu queria ler esse texto agora, ampliando ele um pouquinho mais até o versículo 6, só que na tradução viva. Ele diz assim: mulheres, não se preocupem apenas com a beleza exterior, que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados. Sejam belas interiormente em seus corações, com o encanto duradouro de um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, aos quais confiavam em Deus e se acomodavam aos planos do marido. Sara, por exemplo, obedecia ao seu esposo Abraão, respeitando-o como cabeça da casa. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo nos passos dela, como boas filhas e fazendo o bem. Assim, vocês não precisarão ter medo de estarem ofendendo aos seus esposos. Esse é o padrão de Deus. É um padrão belíssimo, que põe o homem como autoridade sobre a casa, mas em compensação cobra dele, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Naquele momento ali do pecado de Adão e Eva, Deus se reporta a Adão. E Deus pergunta para Adão: o que você fez? Deus não vai em Eva, Deus vai primeiro em Adão, porque Deus entendia e Deus sabia que ele havia criado Adão para Adão ser o responsável. Então o homem ele tem a postura de governo, mas por conta disso ele vai ser cobrado por Deus. Enquanto que Deus não está anulando a mulher, mas está protegendo ela, colocando ela como parte mais frágil e dizendo a ela: minha filha, se submeta ao seu marido. E pode deixar que eu vou cobrar dele. E ele vai ter que te tratar com carinho, com cuidado, com atenção, com amabilidade, com graça, com sabedoria. E você se submeta a ele e respeite ele. A beleza que você tem que ter, ela não tem que ser apenas beleza de joias, de adereços e de roupas, mas tem que ser uma beleza interior, de um espírito manso e tranquilo. Você tem que se ataviar como Sara, que se submetia ao marido e o tratava com honra. Essa é o desejo de Deus e é o plano dele para a mulher dentro do casamento. Nos vemos na próxima live. Beijos no coração.